Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Case que é Gostoso. Eu me reporto ao vídeo 0, os vídeos são numerados, é o vídeo de apresentação. Eu continuo recomendando os canais masculinistas porque é a minha ideologia, basicamente é o que eu penso. Daí eu menciono o Pai Pinduca, o Dom Sandro, o Gado Cast, o Bernardo Brandi. E gosto muito de um canal que é mais abrangente, mais Red Pill. Eu acho que é de um gênio, é o Lorde Conselheiro. Eu não vou falar sobre tema jurídico, então se vocês não quiserem ouvir, já corta logo, para vocês não perderem o tempo de vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre Red Pill. E eu quero falar um pouco sobre minimalismo. Nesse momento atual aí vai ser o assunto, uma vez que não teve um pai que jogou a filha pela janela, e que por conta disso a imprensa, aí, os meios de comunicação dos gados não vai ter aquele assunto para falar, mas agora vai ter o assunto novo, que é a questão da doença. Isso aí vai encher o saco de vocês, né? Espero que vocês aproveitem esse tempo para fazer uma reflexão de vida, o que vocês podem fazer para melhorar, onde é que está errado. Eu já disse em outro podcast que a gente pensa muito durante o dia e que o pensamento é muito rápido. Então, quem mora sozinho, quem pode, ou quem não tem vergonha, é legal falar sozinho, porque você freia um pouco o pensamento. Eu indico audiobooks de um autor de best-seller, um psiquiatra que escreve vários contos, romances. Teve um que eu vi que eu achei espetacular, Um Vendedor de Sonho, do Augusto Cury. Recomendo vocês buscarem aí no YouTube, tem. Então, nesse tempo de quarentena, quem não está saindo de casa aí, sugiro digitar aí no YouTube audiobook e aí escolher da preferência de vocês. Bom, vamos falar sobre minimalismo. Peço a vocês para comentar, para me ajudar, porque na verdade eu não sei nada sobre minimalismo. Eu vou falar sobre um assunto que eu não sei, mas ao mesmo tempo eu vou dizer que eu acho que eu sou minimalista. Não quero contar sobre a minha vida, porque sabemos que quanto mais você se expõe, mais as pessoas têm armas contra você, e desnecessariamente eu estou aqui para ajudar, para dar um relato. Não tem nenhuma vaidade, o canal não é meu, o canal é nosso. O dia que eu não puder fazer esse trabalho, eu passo sempre outra pessoa continua. Então vamos lá. Desde quando eu pensei em mudar de país, isso acho que foi em 2017, que acho que foi mais ou menos isso, que eu cheguei a fazer a terceira fase da prova de magistratura, a prova de juiz aí no Rio de Janeiro, não vou dizer qual foi o estado, não foi no Rio de Janeiro. E eu pensei assim, eu já estou cansado de estudar para isso. Se eu continuar aqui, mesmo que eu passe num concurso desse, eu vou ter um super status aqui de juiz no Brasil, mas eu não vou ser feliz. Eu vou andar na rua e vou ver essa pobreza, esses imóveis pichados, portas de loja, gente na rua necessitada, assim, país assim, aqui na Europa olham para o Brasil da mesma forma que olham para a África, assim, não tem muita diferença. Assim, o Brasil é um país muito primitivo. E aí eu comecei a pensar, mas poxa, mesmo que eu passe, eu vou ter um salário de, sei lá, 50 mil reais, né? Porque você sabe que tem algumas verbas que ficam além do teto.
mas eu vou continuar com o meu padrão de vida porque eu não tenho interesse em comprar um carro, eu não tenho interesse em ter uma moto, eu não tenho interesse em ter uma casa grande, uma casa com vista para o mar, nada disso. Não é isso que me satisfaz. Me satisfaz simplesmente saber que eu não preciso fazer mais isso. E aí, com o tempo, eu fui refletindo, eu não passei nessa terceira fase, né? Não passei numa das provas, enfim. E aí eu fiz uma viagem, passei 30 dias aqui na Europa e percebi, olha, é isso que eu quero. E daí eu já tinha todo um planejamento financeiro, que aí é que está linkado com o minimalismo, né? Desde adolescente, quando eu comecei a ser responsável pelo pagamento das minhas despesas, não as despesas básicas, eu tive sorte de vir para uma família que eu consegui estudar em escola pública, escola boa, mas o inglês mesmo eu só pude fazer depois que meu irmão terminou o inglês, porque eu não tinha condição de pagar o curso para os dois. Mas mesmo assim eu tive muita sorte de ter um ensino base, não ter que pagar aluguel, não faltar comida. Ou seja, eu tive um plus aí, uma facilidade, né? Mas tem muita gente que vem do zero mesmo, vem de comunidade e vence. A gente tem 24 horas no dia e você pode desperdiçar essas 24 horas ouvindo o canal no YouTube desses artistas, vou chamar agora de artistas, e aliás eu nunca vi esses caras. Felipe alguma coisa, que eu não vou completar o nome, não sei o que, Nunes, também não vou completar o nome, mas eles são tão famosos, são artistas que chegou a mim que existem esses personagens super prestigiados aí no YouTube e pelo que eu ouvi é que falam bobagem, nada de conteúdo. Então, assim, quem não teve um suporte desse que eu tive, eu também não vim de família rica, ou quem tem um suporte maior, aí eu já estou falando para o pessoal mais jovem, aproveite o tempo de vocês para refletir, ver qual caminho que vocês vão chegar para melhorar a vida de vocês. Mas, enfim, continuando, desde mais ou menos a adolescência, porque adolescência até, se não me engano, antes de 20, né? Eu comecei a trabalhar aos 19 anos, eu já fui responsável pelo pagamento das minhas despesas, e aí eu comecei a observar, né, que assim, passava uma publicidade de determinado produto na TV. Eu comecei a pensar, bom, mas essa publicidade aí é cara pra caramba, né, para passar aí na TV. Quando eu compro esse produto, eu estou pagando essa publicidade, eu não precisaria ver essa publicidade para comprar esse produto. E aí eu já tendia a comprar outros produtos que não eram publicados na mídia. É assim que eu já começava a me comportar. Depois, com muita reflexão, eu entendi qual era o meu comportamento, que eu penso que a coisa mais importante na vida da gente, eu pergunto isso para as pessoas e aí me diz assim, meu filho, tá, mas se você estiver vivo, você vai pensar no seu filho? Aí ele, não tem nem como pensar. Então a coisa mais importante não é o seu filho, a coisa mais importante é a sua própria vida. Ok. E qual é a segunda coisa mais importante da sua vida? Eu pergunto. Aí a pessoa, agora é meu filho, é minha esposa, é minha mãe, é meu pai. Eu falei, tá. Se você não tiver tempo, você não tem como apreciar sua esposa, seu filho, seus pais. Então, assim, eu penso que a segunda coisa mais importante na vida da gente é o tempo. E o que a gente faz quando a gente trabalha? Basicamente, a gente vende o tempo da gente para alguém. Diferente quando a gente trabalha numa coisa nossa e numa coisa que é prazerosa. Então, eu sempre procurei a consumir os produtos totalmente inconsciente, os produtos que não passavam na TV em publicidade. A partir do momento que eu pensei em mudar de país, isso foi em 2017, eu pensei assim, eu vou mudar de país e vou deixar isso tudo para trás, porque eu vou pagar a bagagem para carregar essas coisas
É melhor eu comprar lá no destino, não faz o menor sentido eu comprar mala, pagar excesso de bagagem. Daí muita coisa eu doei, outras eu vendi. Eu até percebi que eu doei uma cama de casal para um amigo. Nossa, mas ele ficou super feliz. E assim, eu nunca soube o grau de necessidade que ele passava. Realmente uma câmera importante para ele, e ele nunca me pediu nada. Então, assim, de repente vocês têm alguma coisa aí que vocês não usam mais, doem, façam alguma caridade, doem o tempo de vocês para alguém, façam alguma coisa de bom, um carinho no cachorro se não tiver dinheiro. Mas enfim, e daí em 2017 eu pensei, mas eu só posso ter então o que eu posso carregar. E daí a cultura do minimalismo mesmo, que eu já tinha o comportamento inconsciente, ela se incorporou. E eu passei, não, eu não preciso ter mais do que 2 calças. Eu não preciso ter mais do que, nossa, 8 camisas de malha, um par de tênis, um par de chinelos. Mas na prática, inconscientemente, eu já fazia isso. E mais, mesmo na época que eu não tinha essa consciência do minimalismo, toda vez que eu comprava alguma coisa, por exemplo, eu quero comprar um telefone celular ou um computador, e eu não mensurava esse computador, esse telefone celular na moeda do país da gente. Eu mensurava em quantas horas de trabalho eu precisava trabalhar para poder comprar aquele produto. E era assim que eu mensurava. Eu pensava assim, poxa, mas eu estou vendendo tantas horas para o meu empregador, ao invés de ter essas horas para mim, então esse produto está caro. Eu não vou trocar X horas de trabalho por um show assim, assim, assado. Eu coloco no rádio, eu não sinto prazer em estar no show tal. Eu queria só ouvir a música. Outro comportamento. Toda vez que eu vou comer na rua, não é muito comum, eu penso, eu quero comer ou eu quero almoçar? Eu quero comer ou eu quero jantar? Porque é uma diferença. Quando você, pelo menos é assim que eu penso, tá, pessoal? Então, vocês comentem. Quando você quer comer, você está preocupado na sua necessidade. Quando você quer almoçar, você está pensando na experiência. Então você vai num restaurante que é mais bonito, que tem vista mar, ou que é mais famoso. Então, assim, quando eu vou comer na rua, eu penso, eu quero uma experiência ou eu quero comer? E normalmente eu prefiro, agora que eu tenho praticamente todo o tempo, né, que eu queria, que eu desejei, em decorrência dessa postura minimalista, desde criança, inconsciente, em decorrência dos investimentos. Outro dia a gente pode falar sobre investimentos, dos investimentos que eu tive, do instinto de não me envolver com Capi, né? Vocês sabem de que eu estou falando, né? Capi Vitor Alfa, Romeu Alfa. Isso me salvou bastante, que eu poderia ter algum filho aí, não ter acesso a ele e estar sendo extorquido aí por pensão. Então a vida foi muito boa para mim, assim, eu tenho muita gratidão por isso, e é por isso que eu faço esse trabalho aqui também, com apoio do pessoal dos canais masculinistas que têm divulgado o canal. Vocês têm chegado aqui por eles. Então, essa postura de minimalismo, eu tenho uma frase de efeito que eu criei que é assim, deixa eu tentar lembrar. Não compre o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para mostrar para as pessoas que você não conhece. A gente tem uma cultura de ser muito imediatista, de adquirir
Deixa eu desligar aqui, porque depois eu retorno a chamada. Peço desculpas, viu, pessoal? Não tem edição. A gente tem uma cultura de ser muito imediatista, de comprar um produto mesmo sem condições e financiar. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos de idade, eu queria comprar uma impressora. Eu lembro da impressora Deskjet 820 CXI. Quem tiver interesse, põe aí no Google. Mas eu queria comprar a impressora para fazer cartão de visita, para vender, né? Nas lojas, né? E aí eu não tinha dinheiro. Foi a única compra que eu fiz no cartão de crédito parcelado e com os juros do cartão. Mas eu quitei antecipado em um mês vendendo os cartões. Eu saí na rua com um mostruário, bati em loja, e aos 18 anos de idade e paguei logo a impressora. Quando eu era criança também eu fazia pipa, eu mesmo criei a forma, né? Desenhei a forma, nunca tinha visto uma forma, aliás eu nunca vi uma forma de pipa, mas eu desenhei, criei uma forma de pipa, fazia rabiola, fazia até cerol para poder vender. Enquanto os meus amiguinhos estavam lá soltando pipa, se divertindo, eu estava me divertindo fazendo aquilo ali e fazendo a minha poupança, né? Dali eu já consegui fazer alguns negócios. Quando eu tinha 12 anos de idade tive ajuda da minha mãe, porque ela me levava nos locais. Eu comprava e vendia videogame. Eu lembro que era Mega Drive, que era o videogame da época. Ao invés de ficar jogando o videogame, eu ficava comprando e vendendo videogame. Isso me transformou numa pessoa, de certa forma, financista. E acaba que eu falo muito sobre dinheiro, eu gosto muito de falar sobre dinheiro. E quem não me conhece de uma forma mais exaustiva pensa que eu sou materialista. Mas não é que eu penso no dinheiro no sentido de lhe proporcionar justamente a independência financeira para que você tenha tempo, que esse tempo seja utilizado para você refletir, para você ter a sua solitude, ou mesmo para você trabalhar em algo que apenas lhe dê prazer, né? Outro dia eu falo sobre investimento, aí eu conto essa parte. Eu atingi esse grau, né? Não é nada assim, não sou uma pessoa rica, mas ao mesmo tempo eu digo que eu sou rico, porque eu não dependo mais de trabalhar para poder pagar as minhas despesas, porque as minhas despesas são as despesas que a gente não tem como fugir mesmo, né? Água, luz, condomínio. Condomínio aqui na Europa é muito difícil você ter um condomínio caro, né? Muito difícil. Então, tem condomínio de 15 euros, por exemplo, tem condomínio de 20, 25, 30. Né? Aqui eu pago acho que 30, mas aqui tem piscina, então, enfim, acaba saindo um pouco mais caro, é muito grande, tem coisas. Além disso, alimentação no supermercado. Só o fato de não pagar condomínio, não precisar pagar um plano de saúde, isso basicamente, se eu pagasse isso no Brasil, um plano de saúde e condomínio, num bairro médio, né, tipo no Rio de Janeiro, na Tijuca, por exemplo, já seria o suficiente para me bancar aqui, sim, com as despesas básicas, né, de alimentação e tal. O vídeo está ficando longo, né, gente? E eu estou fugindo um pouco Desculpa ter virado o celular aí. Saindo um pouco do tema. Então, assim, hoje, por exemplo, quando eu vou... que eu tenho muito tempo. Quando eu vou ao supermercado, eu só compro exatamente aquilo que está na minha lista. E aproveito e olho o preço das outras coisas, né? Mas assim, praticamente todo dia, tirando esse período de quarentena, todo dia eu vou no supermercado, porque eu vou pedalar, vou correr, vou passar no supermercado, vou no banheiro do shopping e tal, e ver se tem alguma promoção, sempre dentro da minha lista. E eu gosto muito de loja de chineses, né? Eu acho que é difícil entrar numa loja dos chineses e não conseguir comprar nada, tem sempre alguma coisa, uma novidade lá interessante. Mas, gente, eu olho tudo, eu fico hora, mas eu consigo
não comprar nada. No entanto, quando eu chego em casa, alguma coisa que eu vi muito, que eu senti aquele impulso de comprar, eu justamente, agora que eu não vou comprar, eu vou para casa, aí quando eu chego em casa, eu esfrio aquele impulso. Realmente eu não teria necessidade de comprar isso, ia ficar jogado aí. Por exemplo, um termômetro para casa, que é um pouco frio. Mas tudo bem, hoje em dia eu pego o celular, olho a temperatura aqui do local. Para que eu quero um termômetro? Para saber a temperatura dentro de casa? Que diferença vai fazer isso para mim? Se eu ficar com frio, eu vou ter que colocar mais roupa ou ligar um aquecedor, alguma coisa assim. Então, a gente precisa combater um pouco o impulso. É claro que se você trabalha naquela correria, né? Quem ainda tem sorte de ter emprego formal, 8 horas de trabalho, mais uma de almoço, mais às vezes 3 de condução. Claro que vai ao supermercado, tem alguma coisa que não estava na lista, mas poxa, precisa comprar logo para não precisar voltar lá, porque é um trabalhão. Tem que voltar ao supermercado, ou pagar condução, ou gastar gasolina para o supermercado. Então, sim, o minimalista ele precisa sopesar essa condição também, né? É uma forma que eu ajo atualmente, que mata um pouco do meu tempo, também me ocupa. Então, e eu lembro também, quando eu tinha na faixa dos 20 anos, eu digo que ferramenta para o homem é igual loja de sapato para a mulher, né? Eu entrava na internet, na loja vermelhinha, né, da América, e mais uma outra que é do mecânico, vocês podem procurar no Google. Eu comprava muita coisa ali, mas como é que eu fazia? Eu escolhia os produtos, colocava no carrinho, né, analisava tudo, lia tudo e tal, às vezes tirava até dúvida, hein? Colocava no carrinho, gerava o boleto, tinha 48 horas para pagar, e depois eu não pagava o boleto. Por que eu fazia isso? Para satisfazer o meu desejo de compra e, ao mesmo tempo, para combater o impulso que eu tive para comprar alguma coisa que eu não precisava naquele momento. Vocês sabem que o desejo de compra, quando a gente tem algum desejo para comprar, é porque psicologicamente está faltando alguma coisa. E a gente tem aquele impulso, o impulso é mais forte, aí o desejo vai e sobrepuja a efetiva necessidade e você acaba comprando. Então controlem o impulso de vocês na compra. A roupa de marca, por exemplo, vocês vão, assim, eu não compro roupa de marca. As camisas que eu comprei, a última camisa que eu comprei foi até para trabalho, porque eu tive algumas experiências de trabalho na Inglaterra. E eu paguei 2 libras de uma camisa, né? Uma camisa boa, camisa de malha boa. Aqui saindo da Inglaterra, custa 2 euros. São as roupas que eu compro, eu não compro roupa cara. Você pode, por exemplo, pensar em comprar poucas peças de qualidade, que vão durar mais tempo, mas não necessariamente qualidade significa que é caro. Eu basicamente prefiro comprar. O meu instinto, às vezes eu nem olho o preço, sabe, pessoal? O meu instinto, a tendência é eu escolher sempre o mais barato. É incrível como é que eu escolho sempre o mais barato. Aqui tinha umas camisas da Marvel, né? 10 euros. Uma camisa normal, 2 euros. Eu falei, por que eu vou pagar um negócio desse para fazer publicidade para os outros que ninguém está me pagando nada por isso? Então, quando você é minimalista, você perde o interesse materialmente pelas coisas. Você foca mais na sua efetiva sobrevivência, né? Água, luz, supermercado, né? Claro que eu faço as minhas coisinhas também, assim, tomo um chopp, um vinhozinho, alguma coisa sutil, nada de ficar bêbado, nada disso, 1 dose, 2 doses, olha lá. Os lazeres, eu curto muito os lazeres sempre gratuitos, em parques, trilhas, essas coisas que no Rio de Janeiro, pelo menos, há muitos anos que eu não vou, porque as pessoas são roubadas em trilhas, né? Às vezes acontece até um crime mais grave. Então, o minimalista ele não tem apego material. Ele não tem apego material. Então, eu gravei uma live com o Gado Cash,
E a primeira pergunta que foi feita para mim, qual a diferença entre ser minimalista e qual foi a comparação? E ser pão duro. Eu falei, olha, eu não sei nada sobre minimalismo, mas eu me classifico como um minimalista. E eu acredito no seguinte, você não pode se privar de comprar alguma coisa de forma que isso lhe cause um sofrimento. Então, você deixar de comer na rua para guardar dinheiro, mas você queria muito comer naquele restaurante na rua, aí eu acho que a pessoa é pão dura. Mas se não faz diferença você comer na rua ou você ir para sua casa e você fazer a sua alimentação, que você sabe que vai ser totalmente limpa, higienizada, e já no restaurante, por mais requintado que o restaurante seja, o cozinheiro mete a mão numa vassoura e pega o bife com a mão, alguma coisa. É sempre assim que acontece. Sempre acontece um fato desse, né? Ainda mais agora nessa época de propagação do bichinho aí. Então isso seria você ir contra ao seu desejo mesmo, ao seu instinto, e aí você está sendo pão duro. Então você trabalhando esses desejos, você não se agredindo, você pode ter carro, você pode ter moto, você pode ter casa grande, você pode se vestir bem, e mesmo assim você ser minimalista. Porque o minimalista ele não compra em excesso, mas quem define o necessário é você. Agora, para atingir a sua independência financeira, óbvio que você vai sempre precisar guardar excedente, né? E esse excedente precisa trabalhar para você, né? Os juros compostos faz o trabalho dele. Esse período de quarentena deixa a gente mais reflexivo e a gente curte mais a solitude, né? E então, basicamente, eu falei um pouco de mim, né? Que assim, não dei nenhuma informação concreta, peço desculpas, mas ser humano nem todos vêm para o bem. Se eu falei alguma coisa errada, eu não sou dono da razão, vocês me critiquem, vocês dizem a opinião de vocês, comentem, todas são bem-vindas, desde que seja com educação, a gente não precisa se desrespeitar, né? Eu não falei sobre carro, Quando eu tinha 22 anos de idade, me disseram assim, o Alita, por que você não compra o carro tal? Com o carro tal você vai pegar aquele gênero oposto, né? Pra caramba. Olha o que eu respondi aos 22 anos. Assim, por puro instinto. Ok, mas eu vou gastar dinheiro para comprar um carro desse? Eu era bem empregado, naquela época já era bem empregado. E, assim, para atrair o tipo do gênero oposto, que é justamente o que eu não quero. Esse tipo de gênero são as que eu não quero. Então, justamente, eu não posso ter um carro desse. E a gente, né, gasta muito dinheiro com carro, né? Troca de carro, aí troca a roda do carro. A gente, que eu digo os homens, né? Troca a roda do carro, mas o carro vai andar igual com a roda de ferro, uma roda de liga leve. E, beleza, você vai ficar mais atraente, né? Você vai mostrar que tem poder, mas onde é que você vai mostrar isso? Você vai mostrar isso na Zona Norte, no subúrbio, porque assim, quem realmente tem uma situação boa está pouco se lixando para o carro que você tem. Eu acho que hoje em dia o menos é mais, é um bordão aí que está na mídia, né? É chique você andar de Uber, não se preocupar com IPVA, com seguro, com flanelinha ou estacionamento, com risco na pintura, com a desvalorização do carro, né? Essas coisas todas. Na minha época, a gente... Nossa, isso está longa beça, né? Esse é o podcast mais longo que eu fiz. Na minha época, nós ficávamos loucos para fazer 18 anos para conseguir ter habilitação logo para poder dirigir.
atualmente os jovens não estão nem aí, porque tem acesso ao transporte, né? Claro que eu estou falando no nome da pessoa desempregada que ainda está passando aquela dificuldade, está naquela matrix da sobrevivência, né? Outro dia eu pretendo falar sobre isso. E eu já falei em outro podcast que o mundo e a tecnologia ele cresce exponencialmente, mas a mente da gente cresce geometricamente. Então, sinceramente, eu na casa dos 40, não estou conseguindo acompanhar tanto socialmente quanto tecnologicamente, desculpa, enfim, esse mundo. Eu lembro que eu montava computadores para os outros, eu instalava todos os programas, eu tinha toda afinidade com a computação. Hoje eu não sei absolutamente nada, eu fico com uma preguiça danada de restaurar o computador que eu tenho aqui, que está lento, porque a gente sabe, né, vai acumulando aquelas porcarias todas. E já não sei mais nada, e passa muito rápido. Então é isso, pessoal. Basicamente, para vocês trabalharem o psicológico de vocês, não é para vocês. Que tem gente que pensa assim: ah, mas eu vou morrer amanhã, é melhor gastar tudo logo. Ok, mas se você não morrer, você vai ficar pagando juros para o banco, vai trabalhar 3 horas a mais por dia para pagar juros para o banco. Essas 3 horas a mais, esse dinheiro que você está pagando também está se transformando em tempo. Essas 3 horas a mais que você vai trabalhar por dia durante 24 meses para pagar para o banco, quanto tempo de vida você entregou para o banco, pagando juros para o banco? Isso é a mesma coisa. Eu não estou dizendo que eventualmente você não deva, eu não sou ninguém para dizer o que você deve e o que você não deve fazer. Eu relatei um pouco da minha experiência e um pouco do que eu penso em relação ao minimalismo. O minimalismo, você deve trabalhar os seus impulsos para você comprar efetivamente aquilo que você precisa e nunca nunca comprar o que você precisa para mostrar para ninguém. Efetivamente você quer fazer um passeio de barco, o passeio de barco custa R$ 200, por exemplo, mas eu nunca fiz um passeio na Baía de Guanabara, nem sei quanto custa, eu dei um valor qualquer, e você ganha R$ 1.500, é bem significativo, R$ 200, mas mesmo assim você, eu quero muito, e aí você não vai deixar de fazer aquilo porque eu sou minimalista, eu não posso gastar. Você só tem que diferenciar o que é impulso e efetivamente a necessidade e efetivamente o prazer. Você vai sentir prazer naquilo, você vai ser recompensado pelo aquele passeio, você acha que vale a pena, ou um show, você acha que vale a pena, ok, faça. Mas pense sempre no dia de amanhã, evitem tomar dinheiro emprestado, principalmente com a agiota, né? Mas pegar empréstimo para financiamento de veículo, empréstimo para viagem, qualquer coisa. Sempre que o banco, o gerente do banco ligar para vocês para oferecer algum investimento, isso aí, melhor a gente falar em outro podcast sobre investimento. É justamente para você não fazer, porque se ele soubesse, ele não seria o gerente do banco, ele seria o dono do banco ou estaria em casa trabalhando lá com outra coisa, né, com investimentos e tal. Deixa eu pensar aqui. Eu falei sobre veículo, eu falei sobre roupa, eu falei sobre lazer. Tem um dado importante também. O minimalista, que é Mike Tango, aquele homem que segue o próprio caminho, que normalmente, eu já disse, cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um faz o que quer da vida, desde que não agreda terceiros. Então, não sou eu que tenho que dizer o que você vai fazer. Mas a gente, biologicamente, nós fomos programados para encontrar uma parceira, criar uma família e suportar essa família. Basicamente, pelo menos uma mulher e 2 filhos. E se você é Mike Tango, olha, você não tem essa despesa. Se você não tem essa despesa, as coisas ficam muito mais fáceis. Eu falei no podcast anterior, no podcast número 15, que eu tenho um amigo que é minimalista, né? Contei a história dele. Mas
ele é minimalista, mas ele gasta tudo que tem, porque a família não é minimalista, não adianta nada você ser minimalista e a sua família não ser minimalista. E tudo é um trabalho. Se você é casado, tem filhos, você trabalhar isso também com a família, para que a família assim se adeque. Você não precisa comprar nada para mostrar para os outros. Você compra porque efetivamente você tem satisfação. No Brasil, por exemplo, quem tem uma condição melhor e pode financiar ou comprar um carro, não recomendo financiar, mas enfim, cada um faz o que quer. Você vai comprar um carro caro para chamar atenção para você ser roubado, para você ser assaltado, para arriscar o bem mais precioso que você tem, a sua própria vida, ou para encontrar uma mulher que é justamente o tipo de mulher que você precisa fugir, porque se a mulher se interessou por você por conta do carro, certamente, assim, tem a questão da hipergamia, mas certamente isso já não começou bem. Então, faltou falar efetivamente sobre a redução de despesas quando você é o Mike Tango, né? As coisas ficam mais fáceis. E se você fizer o dever direitinho, for trabalhador, correr atrás, for reflexivo, fizer bons investimentos, que eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, fazer essa junção, né, do Mike Tango com o minimalista, você consegue atingir a sua liberdade financeira e, consequentemente, você sobe um degrauzinho lá na pirâmide de Maslow, que vai ser você subir para o autoconhecimento e você desenvolver a solitude, que é justamente você estar com a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. E isso é muito legal, você se curtir, você pensar. Depois que eu parei efetivamente de trabalhar, depois de 30 dias, hoje eu acho que eu falo de uma forma muito calma, tranquila. Eu não era assim, eu era agitado, nervoso, porque tinha que dar conta disso, dar conta daquilo, tinha que correr com A, correr com B, reunião com C, prazo com D. Há pouco tempo que eu tenho desfrutado efetivamente, conhecido a solitude, falado sozinho. Gente, mas é um prazer que você tem, uma satisfação. Não tem como descrever. Tem aquela dicotomia entre os sentimentos da depressão e euforia, né? Que é basicamente que as pessoas bipolares têm, né? Elas têm momentos de euforia, que é uma alegria acentuada, vocês me corrijam, e o momento de depressão, que é aquela tristeza intensa. Vocês imaginem você está num estado de praticamente euforia, um estado excitante, de estar bem, e não ser algo temporário, ser algo prolongado. Esse é o sentimento que eu sinto com a solitude, de tranquilidade. Tem poucos contratos, poucos serviços. Eu vou até contar aqui em relação à internet. Eu uso uma internet 4G e é limitada. Aqui, se eu quiser contratar, por exemplo, um serviço de internet, o preço é bom, a internet é boa. Todas as operadoras oferecem praticamente o mesmo serviço por praticamente o mesmo preço. No entanto, para você ter aquele preço, você precisa ficar 2 anos no serviço, com serviço, uma cláusula de fidelidade, né? Existe isso no Código Civil brasileiro, sem problema nenhum, mas eu não estou no Brasil. Eu acho justo e eu concordo. No entanto, quando vence esses 2 anos, as empresas te obrigam a ficar mais 2 anos para manter aquele preço. E eu acho isso tão errado. Não é questão do dinheiro, não é questão da despesa. Primeiro que eu penso em me mudar de país, em ficar viajando um pouco mais, em curtir um pouco e conhecendo mais, morar alguns meses num lugar, outros meses, ir mudando, né? No Airbnb, basicamente, se você fizer isso
em baixa temporada, você é mais barato do que você manter uma casa. Até indico um canal, que é o Rafael Scapella, canal Mundo, ou Mundo, não sei quem conhece, vocês podem procurar aí no YouTube, que justamente ele é nômade digital, ele trabalha pela internet, dando aula de inglês, fazendo conteúdo de YouTube e fica viajando o mundo. Só que ele é minimalista e ele fala muito bem sobre minimalismo, tá aí, foi bom eu ter indicado, porque certamente ele é muito melhor do que eu, tanto na construção do conteúdo para colocar no YouTube, né? Um trabalho muito bem feito, quanto o próprio raciocínio dele, muito bom, recomendo. Então é isso, falei sobre roupa, passeios, shows, família, veículos, publicidade na TV. Basicamente falei sobre todo o consumismo principal que um homem, né? Que um homem pode cair por tentação e comprar por impulso. Ok, pessoal? Não se agridam se um dia vocês adotarem o modo de viver, né? Não é uma filosofia, mas um modo de viver, assim como o Mike Tango, o minimalista. Não se agridam, também se vocês acham que vão se sentir mal por não comprar tal produto ou por não consumir tal serviço, não façam isso, por favor. Porque aí você vai ter um dano emocional que não vai compensar a economia financeira que você obteve com isso. O vídeo ficou muito longo, eu peço desculpas, eu não vou editar, nem sei fazer isso, ok? Desculpa por ter feito vocês ouvirem isso tudo. Muito obrigado, vamos que vamos.